para que a gente possa levar informação de saúde para você. Dentro da era digital, são muitas informações distorcidas que acaba que a gente não sabe mais o que é verdade e o que não é. Então, por isso que nós achamos esse meio, essa forma de chegar até a sua casa, de chegar até o seu celular, ao seu computador, até a TV, né? Tem muitas pessoas que assistem também pela TV, para que a gente possa levar essas informações. E a cada episódio, nós estamos avançando cada vez mais num assunto, num tema, que a gente recebe essas sugestões também pela nossa população, né? E no episódio passado, interessante nós falarmos isso, que eu falei que nós íamos fazer uma trilogia, igual filme. Primeiro, nós falamos sobre a questão, né, da ortopedia com o nosso querido médico Dr. Lohan, né, que deu uma aula para nós aqui sobre problema de coluna, problema de joelho, sobre dores que a gente sente no nosso corpo humano, né? E hoje, no nosso segundo episódio dessa trilogia, nós vamos avançar um pouquinho mais nesse tema, nesse assunto, né? Trazendo aqui um amigo especial, uma pessoa que eu admiro muito, que eu gosto muito, um excelente profissional, que cuida muito bem do nosso povo, das nossas pessoas, né? Que nós vamos falar muito sobre um tema hoje da fisioterapia. O que é? É cuidar desses problemas, dessas dores, né? Dessas lesões que nós falamos muito no episódio passado, né? Então, para que a gente possa dar continuidade, né, a esse bate-papo tranquilo que nós vamos fazer aqui, apresento para vocês meu amigo Caleb, né? O Caleb que é fisioterapeuta, já trabalhou comigo, né, na nossa saúde, trabalhou comigo no nosso hospital municipal, trabalhou conosco na época da pandemia do coronavírus, né? Ele como fisioterapeuta lá junto com a nossa equipe salvou quantas vidas fazendo a fisioterapia respiratória tão importante. Então, assim, é um tema que nós temos aqui 2 horas é pouco para falar, e aproveite, vocês vão conhecer que hoje uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço, principalmente nessa área da saúde. Seja bem-vindo, meu amigo Caleb. Gratidão, boa noite, Paulo, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer enorme estar aqui participando do podcast, é uma honra, tá? Vejo isso como um reconhecimento extremo aqui na cidade de Monte Carmelo. Não sei se eu já comentei com você, eu sou natural de Arapuá, Minas Gerais, mas de coração eu sou carmelitano. Que beleza. Então, muito obrigado pelas palavras carinhosas, e o que eu puder contribuir, eu estou à disposição. Isso aí, pessoal. O Caleb eu conheço há muitos anos, né? Então tem uma formação muito sólida nessa área, gosta do que faz, né? E nós vamos começar perguntando. Ele já falou de onde que ele veio, que é de Arapuá, né? Uma cidadezinha pequenininha, né, Caleb? 2.500 eleitores. Eleitores. Olha, você vê, é uma cidade pequenininha, né? Mas um pessoal muito bom, conheço muitas pessoas de lá, né? Caleb, onde você fez faculdade? De onde nasceu essa vontade, né, de você fazer fisioterapia? Conta um pouquinho para o nosso povo a sua história, a sua formação. A história é um pouco longa, posso contar? Pode. Bom, meu pai é um pastor presbiteriano e, como tal, ele muda muito. Nós mudávamos muito de cidade. E, na ocasião, nós morávamos aqui em Monte Carmelo. Aconteceu que a minha mãe precisou fazer fisioterapia. E ela conheceu uma amiga minha hoje, mentora, Ana Cláudia. E ela fez fisioterapia e apaixonou com a fisioterapia. Falou assim, o Caleb tem que ser aquilo. E aí o tempo passou, nessa época eu era adolescente, e quando chegou o momento da universidade, eu não tinha bem definido ainda o que eu tinha em mente de curso superior, e eu lembro que nós havíamos feito uma viagem com o pessoal que havia terminado o 3º ano do científico, e aí minha mãe me liga no meio da viagem e falou, fiz a sua inscrição no vestibular para fisioterapia. Olha para você ver. Aí eu não tinha um conceito sobre aquilo ainda, fiz o vestibular e entramos na universidade, entrei, confesso, sem conhecer o que era fisioterapia. Fui conhecer lá. Nunca tinha passado na sua cabeça? Nunca tinha passado na minha cabeça. E lá eu me encontrei e hoje estou completando aí 20 anos de profissão. Que beleza, hein, Caleb? 20 anos já de formação. Anos. Então nós temos que agradecer muito sua mãe, né, por ter tido essa inspiração. Nada é por acaso na vida, nós acreditamos de mãe muito nisso, né?
Então, quando a mãe fala, você pode ter certeza, né? E hoje nós temos um excelente profissional aqui, né, Caleb? Graças a Deus. Monte Carmelo, que agradece muito, né? Conheço seu pai, né? Um pastor exemplar, esteve aqui na igreja presbiteriana de Monte Carmelo durante muito tempo, né? Igual você falou, pastor está aqui um dia, está lá, mas deixou laços aqui com a nossa Uma das cidades população. que ele mais ficou foi Monte Carmelo. Acredito que ele ficou aqui uns 15 anos. Mesmo, Caleb? Olha para você ver. Temos um laço grande. Com certeza. Nós sempre providencial, ó, pedir ao nosso prefeito Ricardo agradecer, né, que ele está nos assistindo também, aos nossos vereadores, está passando a hora de arrumar um título de cidadão carmelitano para o Caleb, né? Ou você já tem? Não tem. Então, pessoal, que honra. Providencia aí, por favor, né, pra gente, é muito merecido. Caleb, e no episódio passado nós conversamos muito com o Dr. Lohan, que além de ser o nosso médico, também é seu amigo, né? Vocês trabalham muito em parceria, cuidando, tratando dos pacientes. Você está aqui um paciente, tanto do Dr. Lohan quanto seu também, né? Então, eu tive o privilégio de tanto você cuidar pelo Dr. Lohan e por você. E nós sentimos que o povo surgiu muita dúvida, Caleb, em relação a isso, a essa parte da ortopedia, da dor de coluna, né? Da dor no joelho, né? E eu falei, mais do que justo, nós trazemos aqui o Caleb para a gente falar como é que trata essas dores. Deu uma lesão, como é que nós vamos caminhar, né? Porque a dor é terrível, né, Caleb? Então vamos começar por esse tema, a dor, né? Ninguém merece sentir dor, né? Então existe hoje, a medicina evoluiu muito nesse sentido, principalmente o trabalho do fisioterapeuta, né? Para que a gente possa explicar para o nosso povo, Caleb, o que é fisioterapia, né? Para que serve fisioterapia? A fisioterapia é uma profissão que é regulamentada desde, posso estar enganado, da década de 60, tá? Final dos anos 50, início da década de 60. E o objetivo principal é restabelecer movimento. Tratar e restabelecer o movimento. Então, na minha concepção, eu digo que fisioterapia é uma profissão ligada a estudar e reabilitar, ou seja, restabelecer o movimento perfeito do corpo. E colocando essa questão que você levantou da dor, infelizmente eu recebo poucos pacientes que não se queixam de alguma dor. A maioria, 99% dos meus pacientes chega com dor no consultório. Porque está sentindo dor. Chega porque está sentindo dor. Então, da fisioterapia, de atribuição da fisioterapia, trabalhar esta analgesia com várias técnicas, com vários equipamentos que vêm evoluindo com o passar da história, com o decorrer da história. Eu vi bem isso acontecer porque de 20 anos para cá houve um salto enorme. Muitos equipamentos que nós tínhamos e considerávamos excelentes, hoje a ciência considera como placebo. Então, hoje no consultório eu uso praticamente 2 equipamentos e o mais é terapia manual. Mas existem vários equipamentos que vieram para somar, que vieram para contribuir principalmente na questão da analgesia. Mas quando nós falamos de movimento, que o fisioterapeuta ele é um restabelecedor de movimento, eu não penso em outra coisa, eu penso em restaurar o movimento perfeito daquele membro. É necessário a terapia manual, a famosa terapia manual. Então, tem que colocar a mão na massa, tem né, que colocar a mão na massa. É interessante, então, né? Isso que você falou da questão dos equipamentos, que assim, a gente vê muito na internet, vê muita coisa, né? Porque eu sempre falo, a medicina, nós temos que trabalhar com a ciência, trabalhar com a experiência, né? A experiência que você tem, a vivência, porque existe milagre para tudo, né? Esse equipamento aqui você vai usar, você vai fazer, vai melhorar demais. Nós trabalhamos na saúde, a gente sabe disso, né? A gente recebe visita de várias pessoas, esse é o melhor equipamento que surgiu agora, que alivia, que vai fazer. Então nós temos que ter muito cuidado, né, Caleb, nessa questão, né? Tratar, cuidar de pessoas, tem que ter a experiência, tem que ter a ciência sempre ao lado, né? E principalmente isso, a gente fica antenado, né? Nem tudo que a gente vê, né, em relação ao equipamento é milagre. Milagre não acontece nesse caso, né, Caleb? Não existe uma receita de bolo. Seria muito fácil. Eu confesso que eu busquei por muito tempo uma receita de bolo. Como seria se eu tivesse uma receita para eu tratar tendinite, artrose, bursite, coluna? Nossa, como eu procurei uma receita de bolo para
tratar essas questões. Mas o fato é que não existe. O paciente ele é uma pessoa individual, ele é único no universo. Verdade. Então, eu não pego apenas um ombro, eu não estou tratando apenas um joelho ou uma coluna, eu estou tratando um ser humano que vem com N questões, com várias questões que são atenuantes ao problema. Então, eu preciso olhar para esse paciente como uma pessoa única no universo e traçar um plano terapêutico usando o que eu tenho de melhor. Né? Então, vou usar equipamento? Claro, o que eu tiver, o meu recurso, o que eu tiver em mãos para poder proporcionar o alívio de dor para esse paciente, é claro que eu vou utilizar. Mas eu preciso imaginar, eu preciso ter em mente que eu também preciso colocar a mão nessa pessoa e desempenhar técnicas com a finalidade de tirar ela dessa... Com certeza, aliviar, estado, né, Caleb? Aliviar. E é interessante porque a fisioterapia ela não é restrita só ao consultório. Por exemplo, o Caleb tem um consultório, tem a instituição dele, a empresa dele. Então, acaba que a fisioterapia hoje, com a evolução da medicina, que eu falo que a medicina evoluiu muito, as técnicas de tratamento de todas as doenças, né, Caleb? Então, ela não está restrita, né? Quais os outros locais que a fisioterapia hoje atua, né? Para mostrar a importância do fisioterapeuta, mostrar a importância dessa profissão hoje, mostrar a importância dessas formas de tratamento, né? Fora do consultório, aonde que a fisioterapia também atua, Caleb? É impressionante, eu vejo isso com bons olhos e me assusto, para te falar a verdade, de tão abrangente que se tornou a fisioterapia. Eu confesso que na época que nós começamos não era. Hoje em dia existe fisioterapeuta que trabalha dentro do centro cirúrgico. Existe fisioterapeuta que trabalha, por exemplo, eu mesmo trabalho muito a domicílio, né? Eu levo meus equipamentos e atendo o paciente lá, dentro do centro cirúrgico, né? Dentro do centro cirúrgico. Na área urológica, tem fisioterapeutas especialistas e que atuam de uma forma assim, extremamente profissional e eficaz nessa área. Na área estética nem se fala, então são estética vários, também? Estética tem vários equipamentos extremamente avançados que são programados e manuseados por fisioterapeutas. Olha para você ver. O próprio hospital, dentro da UTI. Então, eu vejo isso um crescimento da profissão. O Caleb, interessante você falar, na época da pandemia foi um desafio, a gente nunca pode esquecer dessa história, né? E uma parte que nós vamos começar nesse tema agora, que às vezes a gente está muito ligado, nós vamos conversar muito sobre isso, sobre dor de coluna, sobre isso, mas eu quero abranger mais com você, para a população entender o que é a importância disso. Por exemplo, na época da pandemia, né, do coronavírus, que atacava o pulmão, né, a fisioterapia respiratória, né, Caleb? Eu não sabia, sinceridade para você, que ela abrangia tanto, né? E faz a diferença no tratamento dessas pessoas, não faz, Caleb? Faz total diferença. E aquele foi um marco para a própria profissão, para a fisioterapia. Porque até então o mundo não sabia da importância da reabilitação respiratória dos pacientes. E dentro daquele contexto, nós mesmos fomos aprendendo, fomos evoluindo, fomos nos capacitando para proporcionar cada vez mais um tratamento cientificamente aprovado, correto para os pacientes e restabelecer aquele paciente da melhor forma com os instrumentos que a gente tinha. Interessante. Então, foi extremamente importante essa época para fisioterapia mostrar a importância que ela tem na reabilitação de pacientes
no campo da fisioterapia respiratória. O Caleb, quando, por exemplo, a pessoa tinha Covid, hoje ainda tem, principalmente vamos falar aqui do idoso, ele teve uma pneumonia ou está com uma pneumonia, o que você faz nessa fisioterapia? Você vai ensinar a pessoa a respirar da forma correta ou você vai forçar a pessoa a fazer algum determinado exercício? Vamos explicar para o pessoal o que é essa fisioterapia respiratória, o que consiste essa fisioterapia, de quais os instrumentos que você vai usar, o que você vai mostrar e fazer a pessoa fazer? Sim, vou falar de duas questões. Primeiro, a expansão pulmonar. Eu preciso fazer com que esse pulmão ele ganhe expansão, ele movimente da forma correta. Interessante. Né? Então, ele precisa expandir para oxigenar melhor. E outra questão, a desobstrução brônquica, ou seja, eliminar secreção. Eliminar bastante secreção, porque a secreção impede que aconteça as trocas gasosas, então nós precisamos trabalhar nessas questões. Então, sendo assim, eu preciso criar estratégias para promover uma expansão pulmonar, e para isso tem vários equipamentos, atividades também, para promover essa expansão pulmonar, e manobras que promovam desobstrução brônquica, que promovam a eliminação de secreção. Entendi. Então, a pessoa, por exemplo, ela está com pneumonia muito forte, seja ela bacteriana ou seja ela viral, o pulmão ele vai ficando meio que fechado, é isso, Caleb? Ele não movimenta da forma correta. Entendi. Por questões de secreção, né? Está impregnado com secreção, então o que nós precisamos? Criar manobras, realizar movimentos para esse pulmão expandir mais e assim eliminar essa secreção que impede que aconteça as trocas gasosas. E melhora mesmo, Caleb? Essa fisioterapia, bastante. O idoso que está ali em pneumonia, já está com aquela falta de ar terrível, né? Melhora a gente usa bastante. esse termo, né? Falta de ar, consegue ter uma melhora mesmo. Consegue, sim. Até atualmente eu tenho paciente que nós trabalhamos diariamente essa questão de desobstrução brônquica, de trabalhar a expansão pulmonar. Interessante. Esse é o nosso dia a dia. E tem alguma coisa que quem está nos assistindo, ela possa fazer algum movimento, o idoso que está ali, está nos assistindo, né, que está ali, que não tenha nada, por exemplo. Existe algum movimento, algum trabalho que possa fazer no âmbito da fisioterapia para prevenir ou não? Sim. Ou a fisioterapia só cuida, por exemplo, da parte pulmonar quando está com a lesão? Não. Prevenção é importantíssima. Ele pode fazer uma coisa extremamente simples, uma caminhada. A caminhada vai estimular todo o corpo, mas vai trabalhar a questão pulmonar também, porque vai aumentar a frequência respiratória, consequentemente o pulmão tem que expandir mais para oxigenar mais o corpo. Aí então, você chegou no ponto onde que eu queria. O corpo humano foi feito para ficar parado ou para movimentar, Caleb? O corpo humano foi feito para movimentar, ele foi criado para movimentar. Deus, quando criou o homem, ele criou todas as articulações móveis. Nós temos pouquíssimas articulações no corpo que são rígidas. Interessante. Todas as outras são móveis. Isso mostra que nós precisamos movimentar. A coluna ela é toda móvel. A única parte dela que é rígida é o sacro, que são vértebras fundidas. O restante são todas vértebras que produzem movimento. Então, o corpo, com certeza, foi criado para movimentar. Todo podcast, nós estamos no 7º, Caleb, eu falo, porque nós estávamos falando aqui, nos bastidores aqui, né? Nós estamos plantando algumas sementinhas, nós estamos colocando alguns tijolinhos, né? Para que a população possa entender, principalmente quem trabalha em saúde, né? E eu estou nessa vida de saúde há muitos anos, você também está, né? O que a gente usa muito, o profissional chega novo, que seja os gestores da saúde, que seja o próprio paciente. A saúde não é especificamente a prioridade tratar das doenças. A saúde pública como um todo, nós temos que começar a plantar essas sementinhas, é cuidar das pessoas antes que elas adoeçam. Exatamente. É a prevenção, é a promoção à saúde que a gente fala, né, Caleb? Então, assim, todo podcast, nós estamos aqui, todos os profissionais que nós trouxemos, fala da importância da atividade física, fala da importância de fazer uma caminhada, de fazer uma musculação, né, da alimentação, nós vamos chegar nesse tripé, né, Caleb? Então, assim, dá um recado pro nosso povo lá.
É importante ou não é importante fazer atividade física, Caleb? Importantíssima atividade física. É mais que demonstrado pela ciência hoje que se você quer uma vida longeva, se você quer chegar à terceira idade bem, você precisa investir em músculo. Vamos investir em músculo. Ganhar massa muscular, porque é exatamente essa massa muscular que vai sustentar as nossas articulações. Então, se eu quero chegar na terceira idade com o meu corpo funcionando bem, realizando todas as atividades, sem depender de pessoas, de terceiros, eu preciso investir em músculo agora. Ganhar músculo não para que ele seja grande, mas para que ele seja forte e resistente ao ponto de ele sustentar as próprias articulações. E é interessante, Caleb, também hoje, mais cedo, nós tivemos uma reunião de rede, que nós criamos um grupo de trabalho em Monte Carmelo hoje, que nós fazemos uma reunião de rede grande, junta a ação social, junta a educação, junta a saúde mental, a saúde da mulher e todo, né? E nós mostramos muito nessa reunião hoje a questão da prevenção da saúde, né? Dessa promoção da saúde. Para quê? Para que isso que eu estou falando, para a gente colher, para a gente plantar essas sementinhas hoje, para a gente colher no futuro a seguinte mensagem: nós não vamos ficar livres da morte, nós vamos chegar lá no fim, né? Nós temos o início e tem o fim, mas nós podemos chegar lá no final da vida, na velhice, com a qualidade de vida melhor, né? Sem muita dor, sem muito sofrimento, né, cara? É possível, né? E outra coisa, às vezes a gente fica muito amarrado, né? Fica muito preso na questão do médico. Nós vamos entrar nesse tema agora. O que acontece? A pessoa chega, por exemplo, no PSF, ela chega no pronto-socorro, ela chega lá no atendimento com a dor na coluna, por exemplo. Chega lá, eu quero um médico, quero que o médico me olhe. Beleza, o médico vai lá, vai te consultar, mas nós temos que entender que a rede de saúde ela é composta por vários profissionais. Por exemplo, você vai procurar o PSF, tem o agente comunitário de saúde, que ele tem muito conhecimento, pode te dar uma orientação, pode te dar uma sugestão para você cuidar da sua saúde. Nós temos um enfermeiro, nós temos o técnico de enfermagem, nós temos todo lá. Temos o médico também, mas temos o fisioterapeuta, né, cara? Então, assim, para que a população possa entender que para tratar uma doença, nós não podemos focar especificamente só no médico, né, Caleb? Fala um pouquinho disso para o povo entender isso, porque hoje, assim, nós conseguimos avançar e evoluir. Quantas profissões importantes nós temos na saúde, né? Para tirar um pouquinho desse foco, né? Exatamente. E todos os profissionais que estão lá são bem atribuídos e eles têm suas competências. E eu gostaria até de parabenizar. Eu conversei com a Diele pouco tempo atrás, e ela esclareceu sobre uma questão de uma terapia que eles implantaram na rede pública, que é a auriculoterapia. Exatamente. E eu achei fantástico, porque eu tive a oportunidade de especializar em medicina chinesa e é uma terapia extremamente resolutiva e barata. E trabalha tanto a parte curativa como preventiva. Então foi uma cartada, foi uma atribuição excelente, porque vai beneficiar demais os pacientes. Só uma curiosidade, eu estou saindo um pouco do tema, peço desculpa. Mas a auriculoterapia, muitos acreditam que ela é chinesa, não é chinesa. A origem da auriculoterapia é francesa. E eu achava que era chinesa. Pois é. E ela não é milenar, como se pensa. Ela foi criada e protocolada na década de 50. Olha para você ver. Interessante, né? E nessa época aconteceu, o francês ele desenvolveu todos os mapas. Hoje nós temos mapas de orelha, que é um microsistema, que é um tratamento reflexo. O que é isso? Um ponto na orelha, eu tenho possibilidade de eu tratar o estômago. Um ponto na orelha, eu trato meu joelho. Então, isso não é mito, não. Isso existe mesmo, né, Caleb? Ciência. É ciência, funciona, né? E tá aqui um que fez com você, né? Na dor crônica que eu tinha lá, né? Que eu fiz. Então, pessoal, funciona, viu? Tô te falando aqui de uma pessoa que fez esse tratamento com o Caleb, né? Da auriculoterapia e que funcionou, né, Caleb? É muito bom. Hoje eu cito no Brasil uma pesquisadora, ela é dentista e auriculoterapeuta, a Lirane Suliano. Ela tem muita pesquisa no ramo da auriculoterapia. Então, qual que é a base da pesquisa dela? Ela estimulou os pontos
Ela foi estimulando os pontos e fazendo ressonância magnética para identificar aonde, em que local do cérebro aquele ponto estava agindo. Então, essa técnica ela é extremamente embasada. Ela é extremamente embasada e com muita ciência envolvida. Eu sou apaixonado nesse... Então, pessoal, tá vendo que a fisioterapia é muito ampla, né, que realmente funciona, né, essa técnica eu fiz, o Caleb, né, depois nós vamos contar um pouquinho da minha história, eu já contei um pouquinho, né, mas vocês entenderem que realmente funciona muito, né, Caleb? E respondendo a sua pergunta, o paciente ele pode procurar diretamente o fisioterapeuta, sim. Se você tem uma dor que é persistente, você já foi ao médico, você já foi medicada, ele já te deu o protocolo de medicação, você já saiu daquela fase aguda, você pode procurar diretamente o fisioterapeuta para, assim, nós darmos andamento no seu tratamento, né? Ou iniciarmos de onde parou o seu tratamento, tá? Porque vamos falar de coluna, né, que você citou. O tratamento da coluna ele é todo baseado em movimento. Então, eu preciso identificar qual o movimento que te trata, qual o movimento que te distancia da dor e, assim, trabalhar esse movimento e progredindo carga nesse movimento até descomprimir a raiz nervosa que está causando dor. Nós vamos entrar nesse tema agora, Caleb, a questão da coluna, né, que é um dos maiores comentários que a gente tem, de sugestões, de pergunta que o pessoal fala, né? Parece que nós estamos vivendo a era da dor na coluna, é verdade, Caleb? É verdade. Verdade. Aumentou mesmo a dor de coluna em todos os aspectos? Eu digo isso, eu acabei de voltar de um aprimoramento em São Paulo e foi dito exatamente isso, que o número de atendimentos e de procura com dor lombar, com dor ciática, aumentou muito. Então, e eu vejo isso, eu tenho um consultório pequeno, nós atendemos poucas pessoas por dia e nós temos percebido o aumento dessas dores, o aumento desse tipo de paciente. E o que você acha que levou a isso, Caleb? O que você acha por que nós estamos vivendo essa era? São vários aspectos? Ou você acha, assim, um caso específico que você tem visto muito? O que você acha que está levando isso? Podemos considerar fatores genéticos. Não podemos desconsiderar os fatores genéticos, né? E também fatores posturais, tá? Fator postural, acredito eu, ser um fator determinante na piora do estado lombar, no estado da coluna das pessoas. E eu justifico isso da seguinte forma: a coluna, como nós acabamos de dizer, ela foi criada para movimentar. E hoje em dia, a maioria das profissões, nós temos que permanecer numa posição por longos períodos. É o que nós estamos fazendo aqui, né, Isso Caleb? Nós estamos aqui sentados, né, e muitas das vezes, né, a gente percebe hoje, né, com o aumento da tecnologia. O que eu falo aumento da tecnologia? Nós estávamos conversando aqui até mais cedo. Por exemplo, antigamente era praticamente quase tudo manual, né? Então as pessoas, o acesso à informação era mais lento, as rotinas de trabalho, né, Caleb, elas eram mais lentas. Hoje a informação é muito rápida, é instantânea. Então acaba que esse hábito, né, de sentar, de ficar muito sentado, sem fazer nada, nós vamos chegar nesse ponto que eu vou te perguntar sobre a questão da importância do alongamento, né? Então isso aí tem causado, então, Caleb, esse século XXI, de ficar sentado, de fazer isso aqui atrapalha. E eu posso te justificar da seguinte forma: a coluna ela foi criada para aguentar peso. Então, quando você me fala assim, o fulano ele trabalha com carga, carregando carga, por isso que ele tem hernia de disco, ok. Mas o fulano que é uma secretária administrativa também tem hernia de disco. Olha para você ver, e nunca pegou peso às vezes. E nunca pegou peso. Então, a que nós atribuímos essa hérnia? Eu atribuo mais a permanecer numa determinada posição por muito tempo do que o pegar carga propriamente dito. Porque a carga, existe trabalho que mostra que a coluna, pasme, ela é capaz de sustentar de 5 a 6 vezes o seu peso corporal.
Que dado interessante, 5 a 6 vezes o seu peso corporal. Então, nós estamos falando não de uma estrutura frágil, nós estamos falando de uma estrutura extremamente resistente. Então, sabendo disso, eu não posso afirmar que, pelo fato de o paciente desempenhar um serviço ou um trabalho que pega carga, que pega peso, apenas por isso ele vai desenvolver uma hérnia discal. O nome já fala, né? Coluna, né? O que é coluna? É aquela que sustenta, né, Caleb? É um pilar de sustentação. Então, a coluna é que sustenta mesmo o corpo humano. Exatamente. Ele é um pilar de sustentação. Interessante, né? Caleb, e nós vamos falar muito sobre essa questão de coluna, que é o que o povo pede mais pra gente falar. Tô com dor na coluna, me ajuda a melhorar essa dor, né? Caleb, existe alguma forma que a fisioterapia trabalha na questão da prevenção? Nós vamos falar muito sobre prevenção, né? É aqui que eu falei, a nossa missão na saúde é proporcionar uma qualidade de vida, antecipar, né, prevenir, né, que as pessoas não adoeçam. Essa que é a nossa missão principal. Porque a hora que já está com o problema, já estourou, né, Caleb? Nós vamos só recolher o que sobrou ali da explosão, né? Então, a fisioterapia, nessa parte da coluna, né, para você falar para todos que estão nos assistindo, né? É importante ter essa prevenção da coluna, por exemplo, o alongamento, ela ajuda, Caleb? Importantíssimo. Vou ser polêmico agora. Pode falar, tranquilamente. No tratamento, vejam bem, no tratamento de uma dor lombar, de uma dor ciática, eu contraindico o alongamento. Interessante. Eu contraindico o alongamento. E justifico da seguinte forma. Quando o paciente ou a pessoa chega com uma ciatalgia, com a dor lombar, o que eu tenho ali? É uma raiz nervosa que está sendo comprimida ou por uma hérnia de disco, né, que nós não aprofundamos nesse assunto ainda, por N motivos, por hérnia de disco, por um bico de papagaio, o famoso bico de papagaio. Vários fatores podem agredir o nervo e deixar ele sensível e provocador. Então, nesse momento, se eu alongo, o que eu vou fazer? Eu vou promover um estresse maior ainda nesse nervo. Então, sendo assim, eu vou irritar ele mais ainda. Entendi. O que eu quero? Eu quero realizar uma descompressão. Como que eu faço essa descompressão? Encontrando o que a gente chama de movimento preferencial. Eu encontro um movimento que promove alívio de dor, porque quando eu promovo esse alívio, o que está acontecendo? Eu entendo que eu estou distanciando aquilo que está comprimindo o nervo. Então, como eu estou aliviando o nervo, eu ganho essa descompressão e o alívio de dor. E aí, encontrando esse movimento, eu trabalho ele repetidamente por várias vezes ao dia. Entendi. Tá? Então, eu coloquei o alongamento nesse momento, não prescrevo, contraindico até. Entendi. Agora, uma pessoa saudável, não tem dor, quer realizar atividade física, deve fazer alongamento. Deve fazer alongamento e digo por quê. O músculo, ele precisa, para ter qualidade, de força e flexibilidade. Então, a pessoa, além de fortalecer na academia, ele deve se alongar, fazer alongamento para manter a amplitude de movimento das articulações. E eu sempre falo, Caleb, a importância do alongamento, você explicou muito bem explicado. Eu falo assim, nós temos na saúde, nós temos na inclusão social, nós temos no esporte. Eu falo assim, nós temos gratuitamente, com fácil acesso para a nossa população. E o alongamento, eu falo que é a porta de entrada para aquela pessoa que tem dificuldade de começar a fazer uma atividade física, é a porta de entrada para que você possa ampliar essa questão do movimento do corpo, que ficou muito claro aqui com o Caleb, né? Inclusive nos podcasts anteriores, a importância disso para que a gente possa o quê? Prevenir essas doenças, prevenir essas dores, que acaba que a dor ela incapacita, né, Caleb? Ninguém merece ficar, né, sofrendo. Então, assim, tá vendo, pessoal? Procure, faça o alongamento, mas, Caleb, sempre falar aqui, com a instrução de um profissional, né? Exatamente. Fala isso muito na internet, mas sim, para a pessoa não fazer sozinho, né, Caleb? A dor, ela incapacita, Paulo, e ela te imobiliza. Esse é que é o ponto chave que eu gostaria de ressaltar. Não sei se estou te cortando, mas a dor, ela te limita. Então, como a dor limita o movimento, eu preciso ganhar uma analgesia,
eu preciso diminuir essa dor, eu preciso diminuir esse sintoma, ganhar mobilidade para que essa pessoa acredite que ela pode se movimentar. Não só pode, como deve. Interessante. Caleb, agora vamos avançar um pouquinho nessa parte do coluna, que nós já temos várias perguntas aqui. O povo é coluna e tem várias questões. Caleb, a pessoa... Eu até perguntei isso para o Dr. Lohan, né, no podcast passado. Minha coluna travou, né? Sente aquela sensação de que está travado, de que está amarrado. Hoje eu estava no final do dia lá no pronto-socorro, chegou até uma amiga nossa, chegou lá, Paulo, estou com a coluna travada, senti uma dor aqui na coluna, fui agachar, a hora que eu levantei deu aquela dor e eu vim cá para tomar um remédio que eu não aguento. E realmente, tem que ir no pronto-socorro naquela hora, porque é uma dor, né? Vocês, profissionais da saúde, sempre perguntam de 0 a 10, quanto que é, né? Eu creio, assim, pelo rosto dela, pela visão dela, que era até 20, não era nem 10, né? Porque ela estava, assim, praticamente andando, né, escorada. Caleb, a questão da dor de coluna, né? Quando você vai fazer esse acompanhamento, você vai lá, por exemplo, o caso dela específico, foi lá, o Dr. Lúcio estava lá, né? Nosso médico ortopedista, nosso grande amigo, né? Parabéns a ele, o Zé Luiz também, né? Estava lá, com certeza cuidou dela lá e deve ter falado, agora você tem que tratar, né? Você vai ser encaminhado para lá. Beleza, aí encaminhou com essa dor de coluna, encaminhou para o Caleb, fisioterapeuta. Você vai deixar essa paciente de repouso, porque antigamente era assim, você está com a dor na coluna, você vai para a cama e vai ficar ali 15 dias de repouso. Como que é isso hoje, Caleb? Tem que ficar em repouso ou tem que movimentar, fazer algum tipo de trabalho específico sobre isso? O que as novas tecnologias falam sobre isso hoje? Vamos lá, Paulo. Eu preciso identificar o momento, a fase que essa paciente se encontra. Tudo indica que ela está numa fase super aguda, sabe? Então, como ela está numa fase super aguda, o que eu digo? Que ela está num momento de dor química. Essa dor química ela pode levar de 15 a 20 dias, infelizmente. Depende de pessoa para pessoa. Então, nesse momento, ela responde pouco ao movimento e responde mais ao remédio. Então, sabe? Tem que medicar primeiro, o anti-inflamatório. Mas mesmo assim, eu preciso encontrar um movimento para que ela não fique parada. Eu preciso movimentar. Então, normalmente ela chega, está nessa fase, identificamos, está aguda, falou, Caleb, eu estou com dor há 5 dias. Uma dor intensa e tal. Então, já imagino que essa dor intensa já está no momento que ela está diminuindo, que ela vai diminuir. E aí eu começo a fazer algumas manobras, que a gente chama de mobilização neural. Para quê? Para ir amenizando a dor nesse nervo. Se eu encontrei um movimento que ela conseguiu fazer, que ela fez sem exacerbação da dor, ou seja, sem aumentar a dor, aí eu invisto nele. Foi extremamente bem colocado quando você falou assim, dá nota para a dor. Isso daí chama escala visual analógica. Eu uso o tempo inteiro. Por quê? Isso me dá previsibilidade. Entendi. E é isso que eu quero. Eu sempre observo muito assim. Eu quero ser o mais previsível possível. Vou te explicar o que eu quero dizer com isso. Quando ela me fala que está com uma dor nota 8, eu tenho certeza que se eu fizer uma manobra ou um movimento que agrida, essa dor vai aumentar. Entendi. Quando eu estou com uma nota, quando eu recebo uma nota de 7, 8, então qualquer coisa que eu faça, essa dor pode aumentar. Agora, quando eu recebo uma nota, Caleb, está com a nota 2, está com a nota 3, esse sintoma eu enfrento, porque ele tende a diminuir. Aí já entra a parte curativa da fisioterapia. Aí já entra meu tratamento. Entendi. Aí já entra meu tratamento, porque eu vou encaixar um movimento. Esse movimento é legal, esse movimento eu não sinto dor. Então eu encaixei o movimento, eu vou trabalhando esse movimento, aumentando carga progressivamente. E o mais importante, que hoje é determinante na fisioterapia, é a tarefa para casa. A tarefa para casa é o remédio. É como se fosse o remédio. Vai no Dr. Lohan, vai no Dr. Lúcio, ele vai passar um remédio para você tomar. Comigo, você chegou, fez o tratamento, eu vou te passar um movimento, uma tarefa de movimento para você realizar de tantas em tantas horas. Então, o que acontece? Nós dividimos a tarefa, nós dividimos a carga. Porque eu tenho a minha responsabilidade e eu divido a responsabilidade com o meu paciente.
Então, implantar e colocar essa escala visual analógica dentro do tratamento nos dá previsibilidade. Isso daí é extremamente importante porque eu me sinto seguro em tratar. De fazer, né? E de forma alguma eu quero piorar meu paciente. Tanto é que depois que eu atendi, eu pergunto assim, te piorei? É verdade. Sabe? É a preocupação, né, Caleb? Exatamente. E aqui eu quero assim, deixar uma mensagem, né, para todos, né? Eu já passei pelo processo de fisioterapia, a gente acompanha muitos pacientes lá que vê. Você não vai, por exemplo, caso específico dessa amiga nossa que chegou lá hoje, né? Com essa dor. Bom, algum estrago aconteceu na coluna, né? Para provocar isso, seja uma inflamação, seja lá o que for. Nós vamos entrar agora na questão de hernia de disco. Beleza, vai passar, vai prescrever o anti-inflamatório, vai ter o retorno com o ortopedista, vai olhar, vai encaminhar. Agora você precisa fazer a fisioterapia, né? Não vai, né, Caleb, desaparecer essa dor da noite pro dia. Que eu percebo muito assim, quer ir lá, já quer medicar, passar pelo médico, já quer fazer uma ressonância, fazer uma tomografia, nós vamos entrar nisso aqui. Ressonância e tomografia não é tratamento, né, Caleb? Não. É um exame de imagem, Exatamente. Não vai melhorar nada o seu estado de saúde você fazer uma ressonância tomografia. Vai ajudar o médico profissional a identificar o seu problema de saúde, né? Então, não vai achar que você vai chegar no Caleb, por exemplo, essa paciente amanhã, encaminhada lá pelo Dr. Lúcio, ou pelo Zé Luiz, ou pelo Lohan, e falar assim, Caleb, eu vim cá e amanhã eu já quero que você me cure, eu vou sair daqui andando e boa. Não funciona assim, né, Caleb? Ó, eu vou reforçar aquilo que a gente já havia dito, que cada paciente é de um jeito. Cada paciente é de um jeito. Então, eu já tive paciente que fez uma sessão, ficou bom, foi embora, sumiu. E eu fico tentando trazer de novo, vem para você terminar o tratamento, e ficou bom, e ele aparece de vez em quando. Agora, tem aquela pessoa que eu consegui encontrar um movimento, encaixar um movimento na última sessão. Olha para você ver. Então... E isso depois de quantas sessões? Depois de 10 sessões. Depois de 10 Normalmente sessões. Eu traço um planejamento com 10 sessões. Essa última, ela que eu atendi, uma hérnia muito grande, com dor, ela estava andando já até lateralizada, porque isso aí mostra uma obstrução grande. E sempre com dor, fazia o movimento ok, ficava 2, 3... a nota de dor, mas não eliminava. Aí, na última sessão, conseguimos encaixar o movimento, ficou bem, sentiu bem, foi embora, fez o movimento em casa e de lá para cá não teve mais. Em termos práticos, o que é esse movimento que você faz, por exemplo, quando essa pessoa está com essa lesão na coluna? Aí vamos entrar agora nessa questão. O que é hérnia de disco? Calé, vamos explicar para o pessoal, o Dr. Lohan deu uma aula aqui para nós, agora em termos da fisioterapia. O que é a hérnia de disco? Acho que você pode pegar até aquele vídeo que você me mostrou, porque fazendo aqui acho que dá certo, porque não tem nada de imagem extraordinária, não. Para mostrar para o pessoal, porque muita gente fala, tô com hérnia de disco. Foi lá, fez uma ressonância, fez uma tomografia, né? Tô com hérnia de disco, a dor não passa, a dor não melhora, né? O que é hérnia de disco, Calé? Bom, vamos voltar à anatomia. A coluna, ela é um empilhado de vértebras, tá? É um empilhado de vértebras que tem uma finalidade de proteger a medula. E entre cada vértebra, eu tenho um disquinho que chama disco intervertebral, que serve para amortecer impacto. É como se fosse um amortecedor, então. É como se fosse um amortecedor. Só que o que eu gostaria de mostrar... Até pode dar um zoom aqui no celular mesmo, que vai dar para ver certinho. O que acontece? Vai mostrar ali, é um ânulo fibroso, bem fibroso, e lá no núcleo ele tem como se fosse um mocotó. Como se fosse um mocotó de... Pode mostrar? Como se fosse um mocotó. Vamos lá, então. O Paulo já viu? Então, é isso daqui. Tá vendo? Essa cebola fibrosa é o ânulo fibroso, protege o núcleo. Tá vendo? E esse mocotó denso, lá no meio, é o núcleo do disco. É aquilo ali que vai herniar, que vai se tornar a hérnia de disco. Tá? Então, veja bem, olha quanta carga esse disco precisa receber para se tornar uma hérnia propriamente dito.
Esse núcleo ele precisa romper toda essa camada fibrosa, toda essa cebola fibrosa, até se tornar uma hérnia. Então, isso é a hérnia. Essa é a hérnia. E quando ela encosta no nervo, o nervo ele é extremamente sensível. Encostou no nervo, ele começa a produzir dor. O nervo passa por fora disso aí, O nervo passa por fora. Aí é onde que sente a dor. É onde sente a dor. E enquanto está comprimido, enquanto estiver comprimido ou pressionando, a dor ela é intensa e é contínua. Entendi. Sabe? Então, existem alguns mitos que você colocou muito bem da última vez, o Dr. Lohan respondeu brilhantemente. Coluna não trava, de forma alguma. Esse pinçamento, que seja por uma hérnia de disco, que seja por um bico de papagaio, ela não vai travar. Mas a sensação de dor é tão grande que a pessoa não consegue se movimentar. É o caso que eu vi hoje dessa paciente lá hoje. É o caso que você viu. Estava andando escorada. Era praticamente 5h30 da tarde, andando assim, praticamente escorado. Outra coisa que eu ouço muito é que a coluna está fora do lugar. Caleb, então vamos lá. Eu ouço muito. Dá um corte interessante. Cara, vou até fazer a pergunta. Caleb, existe a possibilidade da coluna sair do lugar? Gente, coluna não sai do lugar. Se assim acontecesse, você fica paraplégico ou tetraplégico. Digo por quê? Porque assim você rompe a medula. Sabe? O que é uma articulação sair do lugar? É quando ela desarticula os dois ossos. Certo? A coluna isso não acontece. Só numa ocasião de um trauma muito grande. Entendi. Quando é um trauma de alta intensidade. Então, cuidado com aqueles profissionais, né, Caleb? Cuidado com aqueles profissionais que vai colocar sua coluna no lugar. Eu sinceramente, um profissional que chamar para colocar a coluna no lugar, eu não iria nele. Então, isso não existe. Não existe. É um mito. Tá? E vou citar a quiropraxia, que é uma excelente técnica, tenho amigos que são especialistas. A quiropraxia ela é um pequeno estalo que ele promove na coluna, e esse estalo tem o objetivo de promover uma analgesia. Então funciona, Caleb? Funciona. Pode promover uma analgesia de vários... Interessante, hein? De alguns minutos e até vários dias. Porque eu já vi alguns vídeos na internet desse negócio de colocar a coluna no lugar, que levanta a pessoa, joga a pessoa para cima, dá um tranco na coluna. Isso não pode, né, Caleb? Isso não é o tratamento mais indicado. Vai com no certeza fisioterapeuta, não é né? o mais indicado. Então não existe, né? Coluna existe, não né? sai do lugar. Vou colocar meu coluna no lugar, né? Sim, muitos. Eu já ouvi muitos. A quiropraxia eu já vi alguns profissionais interessantes, né? Funciona e é muito bom, né? E eu digo o seguinte, o paciente ele está tão disponível, ele está tão ansioso para solucionar o problema dele que ele aceita qualquer coisa. Principalmente se prometeu uma solução rápida, né? Eu não sei se você lembra disso. Aqui nessa região existe uma cultura de realizar cortes na orelha. Já ouviu falar disso? Já ouvi falar. Não tenho nada contra o profissional que faz. Não tenho... não é uma crítica, é uma análise, tá, gente? Eu fiquei muito curioso a respeito desse procedimento. Porque, assim, eu já havia feito a especialização em medicina chinesa, eu já havia feito vários cursos em auriculoterapia, eu nunca havia ouvido falar nessa técnica de cortar a orelha. E aí, em uma determinada ocasião, o saudoso Dr. José Tomás me perguntou sobre isso. Eu falei, doutor, vou fazer uma pesquisa e vou te responder. O que nós encontramos? Olha que interessante. Existia um grupo de ciganos no sul da França, na década de 20, que eles utilizavam tratamentos através de cortar a orelha com ferro quente. Olha para você ver. Eles usavam o conhecimento que eles tinham da anatomia da orelha como A França, então, é sistema... especialista em orelha, Caleb. A auriculoterapia agora um sistema reflexo, né, de orelha, e eles realizavam alguns cortes para tratar doenças. Porém, existia um problema que distanciou o que era realizado naquela época do que é realizado hoje. Você já viu cigano na escola? Eles não vão na escola. Verdade. Então, o que acontece? O conhecimento não se propagou.
Entendi. Como ele não se propagou, o que nós recebemos hoje é uma fração daquilo. Então, todos que vão cortar a orelha, eles cortam sempre no mesmo lugar. Sabe? Não tem uma ciência a especificamente por trás, eficácia não é tão grande como era antigamente, acredito eu. Com certeza. Caleb, para a gente encerrar assim, especificamente da hernia de disco, falar o seguinte: a fisioterapia, que para quem tem hernia de disco, consegue promover assim, uma melhora considerável dos sintomas, da dor especificamente? Sim, com certeza sim. E eu gostaria até de levantar outra questão, que é a questão cirúrgica. Hoje a hernia de disco tem se tornado uma questão cirúrgica. Porém, eu gostaria de ressaltar que a cirurgia é o último recurso médico. Exatamente. É o último recurso médico de tratamento. Então, qual é a nossa sugestão? Que você esgote o tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? Fisioterapia, atividade física bem direcionada. Nada disso deu certo? Aí sim, seguimos na intenção de talvez realizar uma cirurgia. Mas o tratamento é eficaz. Eu sempre falo que a cirurgia, em último caso, para qualquer caso. Em último caso. É muito invasiva, é muito complexo, né? Então, assim, ainda mais uma coluna, né, Caleb? Quanto menos a gente fizer, melhor, né? Eu não sei se o pessoal que está nos assistindo já viu uma ressonância magnética. A hérnia de disco é uma barriguinha que forma no disco, como a gente mostrou. E o que acontece? Muitos me perguntam, Caleb, isso volta? Aí o que eu respondo? Baseado em alguns trabalhos. Ela murcha e involui. Ela não volta e se torna da mesma forma que era antes de ter lesão. Mas ela murcha, ou seja, ela diminui de tamanho, aquela hérnia grande, ela murcha, volta e involui. De forma que não toca na raiz nervosa. Então não promove dor. Interessante, sabe? Hein? Caleb, nós temos aqui um costume de, no meio do podcast, nós respondermos algumas perguntas. E tem mais de 100 aqui. Mais de 100? Então nós vamos responder algumas aqui que nós selecionamos, né, para que você possa responder, porque o pessoal está gostando e tem muita pergunta. Eu vou começar aqui pelo Pedro. O Pedro está perguntando: qual que é o material que você indicaria para uma pessoa tratar pneumonia em casa? Material. Com certeza um aparelhinho que chama Shaker. Flutter é um antigão, viu, gente? Desculpa. Shaker, o que ele é? É um aparelhinho, um formato de cachimbo, e ele faz o que a gente chama de pressão positiva oscilatória. Você sopra, ele gera uma pressão positiva dentro do pulmão e oscila. Isso faz o pulmão vibrar e facilitar para eliminar a secreção. Com certeza. E é baratinho esse barato, na faixa de uns R$50. Você acha em qualquer farmácia, bem acessível. Beleza, farmácia que vende. Farmácia que vende. Lá na Soninha Presente também tem? Porque a Soninha tem de tudo, né? O pessoal sempre pergunta. Não sei. Vamos lá, a Janaína está perguntando: é válido eu fazer algumas sessões de fisioterapia para melhorar a postura ao longo do tempo? Interessante, fazer meio que um tratamento preventivo. Vou repetir: é válido eu fazer algumas sessões de fisioterapia para melhorar a postura ao longo do tempo? Fazer meio que um tratamento preventivo. Interessante. Janaína, eu digo o seguinte: fisioterapia vai quando você tem dor. Agora, você quer realizar um tratamento preventivo? É válido, sabe? Nós realizamos uma avaliação, identificamos quais os pontos que você pode melhorar, tá? Prescrevemos, te damos algumas dicas e aí nós te indicamos por uma atividade física que você gosta, ou pilates, ou musculação. Digo por quê? A melhora da postura, ela precisa de trabalho muscular, de ganho de força muscular. Então, eu faço a avaliação, prescrevo os exercícios e te encaminho para uma atividade física que você mais gostar, ou musculação ou pilates. A Rafa está perguntando o seguinte: tem idade certa para começar a cuidar da postura? A postura está sendo um tema muito aqui questionado, Caleb, porque hoje na era do celular, né, principalmente, né, o pessoal fica aqui, né, então dobra o pescoço, a coluna, então existe uma muita preocupação em relação à postura. Então a pergunta dela é o seguinte: tem idade certa para começar a cuidar da postura? Desde criança.
Hoje mesmo, meu filho mais velho falou assim, papai, tô com dor no pescoço. Eu falei, mas você tá ficando no tablet aí... O tempo inteiro? Quanto tempo que você tá ficando no tablet? 40 minutos. Pois é, 40 minutos que você ficou lá naquela mesma posição. Então, desde criança, nós precisamos já criar essa cultura. Criança, adolescente, hoje todos estão permanecendo por muito tempo em uma mesma posição, seja para o celular, seja para o tablet ou computador. Então... e o pai e a mãe observar pai isso, e a mãe né, observar. Caleb, né? Com certeza. Tem outra aqui, a fisioterapia ajuda a envelhecer com mais saúde, nós já dissemos aqui, mas ajuda, né, Caleb? Com toda certeza. Uma área que nós queremos investir de agora em diante é a longevidade. Digo por quê? Eu recebo e atendo muitos pacientes que chegam no final da vida sem uma vida funcional adequada, ou seja, não consegue ir ao banheiro sozinho, não consegue escovar os dentes sozinho, não consegue caminhar sozinho, coisas básicas. Então, o que nós desejamos promover? Uma vida longeva, que você chega na terceira idade, na idade mais avançada, sendo capaz de realizar suas atividades, suas tarefas diárias com independência. A gente percebe muito, Caleb, muitos pacientes que a gente vê no hospital, no pronto-socorro, que às vezes pessoas, eu falo novo hoje, que 70 anos hoje é uma pessoa nova. Né? Se a pessoa cuidou da saúde certinho, é uma pessoa nova. Chega lá, às vezes, arrastando, tem aquela dificuldade, às vezes, de ir no banheiro, isso que você disse, né? De, às vezes, cuidar do próprio corpo, né? Então, assim, nós temos condições, fazendo a prevenção, de ter uma velhice mais saudável, né? Ó, a Cássia está perguntando aqui, aliás, está mandando um abraço para você aqui, a Cássia Souto. Quanta gratidão tem por você, o melhor profissional, que Deus te abençoe sempre. Ô, Cássia, obrigado. A Cássia foi uma paciente determinante na nossa carreira aí. Um tempo atrás nós tivemos a felicidade de encontrar. Desde então ela me indica para todo mundo, ela fala bem de mim, ela é queridíssima. Um abraço, obrigado por estar nos acompanhando. Beleza, o Lucas está perguntando, alongamento é mesmo necessário? Qual que é a frequência que deve fazer? Nós já falamos sobre isso, né, Caleb? Você quer falar um pouquinho mais do alongamento? Olha, o alongamento é o seguinte, eu colocaria alongamento e fortalecimento, tá? É o que é feito nas ações distribuídas pela cidade. Além do alongamento, é o movimento realizado. Nós precisamos, assim, eu não dou tanta moral, eu não dou tanta ênfase no alongamento propriamente dito, porque tem o fortalecimento, tem o movimento que é realizado, que também é extremamente importante. Então, não só o alongamento, a atividade como um todo. Sim. O outro Lucas, o Luquinha, está falando aqui, a fisioterapia ajuda em casos de AVC, Caleb? Demais. Ajuda demais. muito, né? Lembra que lá no início nós falamos que a fisioterapia ela trabalha em prol de restabelecer e tratar o movimento. Então, como o AVC ele promove duas características, é o hemiplégico, que perde totalmente o movimento de um lado do corpo, e a hemiparesia, né, que enfraquece. Você perde muita força em um lado do corpo. Então, nessas duas situações, a fisioterapia trabalha fortemente. E aqui, né, nessa área da saúde, quer fazer um alerta para o nosso povo, né? O AVC ele pode ser evitado se você manter a sua qualidade de vida, se você tiver uma alimentação correta, cuidar do diabetes, cuidar da pressão alta, né, Caleb? Exatamente. Que é isso que nós estamos falando. Nossa missão aqui é promover a saúde, né? Cuidar das pessoas antes que elas adoeçam. Então, procura o PSF, vai consultar com o médico, vai olhar como é que está a glicose, vai fazer os seus exames preventivos, porque, assim, a reabilitação do AVC é muito complicada, né, Caleb? Não é fácil, né? Não é fácil. Tem alguns pacientes que restabelecem as funções, mas a grande maioria não restabelece. Então, fica um alerta. É importante demais a prevenção. É importante demais você identificar antes se existe uma possibilidade ou não para que você trate, para que você trabalhe em cima disso. Vai fazer uma atividade física, vai
tomar os medicamentos de forma regular, né, nos horários propostos. Sabe? Isso daí é extremamente importante. Porque tem a parte genética, a gente sabe, mas é uma doença que pode ser evitada, né, Não Caleb? é minha área, mas muitos tomam o remédio para diminuir a pressão. Ele não tem apenas essa finalidade. A intenção é de regular. Outra pergunta da Estela, um abraço, Estela. A fisioterapia ajuda em caso de Alzheimer? Interessante, eu não sei se pode ajudar em alguma coisa. Pode, olha, diretamente, acredito que não tenho conhecimento, mas acredito que não. A não ser que às vezes a o não ser paciente que já tá, né? No Alzheimer nós podemos pensar assim numa estratégia multiprofissional para promover, né, o distanciamento ou a piora desse quadro, mas junto com outros profissionais para desenvolver uma estratégia conjugada. Entendi. Caleb, interessante, avançando um pouco mais nesse tema aqui, que eu vejo que usa muito na questão da fisioterapia, é a eletroterapia. Às vezes o paciente, ele chega lá e às vezes ele fala assim, nossa, eu tô lá só tomando um choquinho. Fui lá e colocou só aquele aparelho para me tomar uns choques naquilo lá, né? Existe, né? É aquilo que eu falo, é a ansiedade de melhorar a dor. Claro que quem está sentindo dor quer ficar livre da dor, né, Caleb? Não tem como, né? Mas a questão dessa eletroterapia. Funciona, Caleb, a eletroterapia? Polêmico, hein, Paulo? Você está polêmico, hein? Paulo, a eletroterapia ela existe há vários anos. E eu gostaria até de citar, com a sua permissão, o Dr. César Santa Cecília foi um dos meus mentores aqui em Monte Carmelo, depois da Ana Cláudia. E o Dr. César não usava eletroterapia. De forma nenhuma ele não usava. E assim, eu perguntei por quê. Ele falou, não, isso daí não funciona, não. E não sabia ele que geraria tanta polêmica, tanto impasse científico até, depois de alguns anos. Mas foi mostrado que a eletroterapia bem aplicada, ela funciona sim. Então, o que eu preciso monitorar para dizer que foi uma eletroterapia bem aplicada? O tempo, precisa ter um tempo mínimo de aplicação. Outra questão é a frequência e a largura de pulso. São parâmetros que nós estabelecemos. Então, se você tem uma dor intensa, dor aguda, uma dor mais superficial e é aplicada uma eletroterapia bem dosada, eu defendo uma eletroterapia bem dosada mesmo, que o profissional calibra o equipamento com a frequência, com a largura de pulso que tem que ser com um profissional especializado. Tem que ser com um profissional. Né, aquele programinha já pré-estabelecido com certeza não funciona. Entendi. Então, eu digo que funciona sim. Eu uso bastante, principalmente associado a alguns movimentos. Entendi. Tem outra pergunta aqui interessante, da Josiane. Meu serviço é repetitivo e sinto dor na coluna, na região torácica. Então deve ser em cima, né? Uhum. Pode ser por causa disso? Quer dizer, essa dor que ela sente na coluna aqui na torácica, pode ser por conta desse serviço dela repetitivo? Pode ser posicional. Pode ser em virtude da posição que ela se encontra. Então, é interessante observar o espaço de trabalho, a cadeira que ela está, o laptop que ela usa, como é que está os ajustes, para que assim faça um ajuste ergonômico para melhorar essa condição dela. Interessante você falar sobre isso, Caleb. Quem trabalha em computador, você falou da cadeira, tem até uma pergunta aqui sobre isso. Existe uma forma correta da pessoa que trabalha na tela do computador o tempo inteiro? Como que ela tem que alinhar a cadeira? Como é que tem que ser os pés, a mesa? Existe um protocolo para isso? Tanto existe Vamos dar essa dica para ela. Existe uma ciência que estuda isso, que é ergonomia. Ergonomia é uma ciência que estuda a relação do trabalho com o ser humano. Então, o que a ergonomia vai estudar? Exatamente o ambiente de trabalho e o corpo daquela pessoa, se é proporcional para ela ou não. Se não, tem que realizar ajustes para que esses ajustes favoreçam para que ela possa realizar o seu trabalho
com conforto, aumentando o seu desempenho e evitando lesões. Entendi. Então, a tela do computador, Caleb, existe uma posição, por exemplo, quem trabalha no computador o tempo inteiro, ela tem que olhar para cima, olhar para o meio, olhar para baixo? Como a tela do computador na altura dos olhos, né? Tá. E uma cadeira que ela esteja bem posicionada, abraçando completamente a coluna, né? De forma que ela fique com as pernas a 90 graus, com a flexão de 90 graus de joelho. Tem vários parâmetros que é importante observar para promover um maior conforto para ela. Janaína, né? Para Janaína. Josiane, na verdade. Josiane, desculpa. A Carol está perguntando aqui, Caleb, sobre a terapia nos casos de síndrome do túnel do carpo. Melhora com a fisioterapia? Quer dizer, quem tem síndrome do túnel do carpo, né? A fisioterapia ajuda? Melhora? O Dr. Lohan falou sobre a síndrome do túnel do carpo no podcast anterior, e a fisioterapia contribui sim, principalmente com recursos analgésicos, anti-inflamatórios, algumas mobilizações, tá? Mobilizar tanto as articulações adjacentes, não apenas o lugar, tá? Para realizar uma descompressão. Caleb, você tem ideia quantos minutos nós já estamos falando ou não? Uns 35 minutos. 1h15. Olha o tanto que tem assunto pra gente falar, galera. 1h15 já de podcast. Você vê o tanto que é importante, né? A gente levar essa informação e o pessoal tudo participando, Caleb. Vamos fazer agora o seguinte, Caleb. Tem um tema aqui que é importante, que nós vamos precisar de uns 5 podcasts pra gente falar de tanto assunto que nós temos para falar, né? Que hoje, graças a Deus, melhorou muito a parte de academia, né? O pessoal tem procurado fazer musculação, o pessoal tem procurado fazer atividade física e principalmente esporte, né? Eu vejo muito hoje pela quantidade de cirurgias de joelho que nós estamos fazendo. Um abraço, Dr. Bruno, né, que encaminha muito paciente também para o Caleb, né? Vocês trabalham muito em sintonia. Antes nós não fazíamos essas cirurgias do ligamento cruzado e tal, esse tanto de coisa, né, Caleb? Então é o seguinte, a fisioterapia esportiva, você que é atleta, que é jogador de bola, o jogador de vôlei, né, ou de beach tennis, que usa muito hoje, Caleb, essa questão da medicina esportiva que trabalha muito isso. A fisioterapia ajuda esses atletas, Caleb? Demais. Eu quero até parabenizar, porque foi na sua gestão que veio o Azulim para cá. Então, assim, eu acompanho de perto. Nós somos uma das 9 cidades que temos um time na Superliga Série A. Isso é fantástico. E é um espetáculo sem igual. Eu sou frequente lá nos jogos, um espetáculo maravilhoso. Mas, respondendo a sua pergunta, tanto é importante que a maioria dos times eles têm um fisioterapeuta próprio. Exatamente. Né? Por quê? Para tratar tanto as lesões como trabalhar a biomecânica de forma preventiva para que não ocorra lesões. Interessante, então é importante, né? Então, vamos falar, Caleb, aqui de um tema também interessante. O atleta lesionou, deu uma lesão no ligamento do joelho ali e tudo, né? Quem que tem que procurar primeiro, Caleb? Ele tem que procurar o médico, ele pode procurar direto o fisioterapeuta? Eu falo assim, aquele atleta que é frequente, aquele que joga futsal toda semana, estou falando assim, mas tem vários esportes, né? Ele tem que ir no médico primeiro ou ele pode procurar o fisioterapeuta? Entendi. Pode procurar o fisioterapeuta, sim. O que vai acontecer? Machucou no esporte final de semana, está em dúvida, pode procurar o fisioterapeuta. O que nós vamos falar? O que nós vamos realizar? Nós vamos realizar uma avaliação. Se for um caso que nós conseguimos manter, nós damos continuidade no tratamento. Mas se for um caso que necessite de acompanhamento médico, nós encaminhamos para os nossos amigos doutores da ortopedia. Caleb, então vamos lá. O que os atletas amadores, nós temos profissional, mas nós temos muito amador por aí, né, Caleb? O que ele pode fazer para prevenir ter essas lesões? Eu digo que existem grupos musculares chaves, sabe? Então, cada esporte você precisa
identificar esses músculos para que você trabalhe de forma específica, para que tenha força nos membros inferiores e você consiga desempenhar aquela determinada atividade. Então, o vôlei tem o manguito rotador do ombro, que é um complexo estabilizador de ombro. No joelho, nós temos o quadríceps, que é um dos principais músculos da coxa e do joelho, que nós precisamos dar uma ênfase para ele. Na corrida, nós precisamos trabalhar mecanismo propulsor, que é glúteo, quadríceps e panturrilha. Então, cada esporte tem a sua particularidade e nós precisamos trabalhar tanto a força e a resistência muscular quanto o gesto esportivo. É importante trabalharmos esse gesto esportivo para que você realize esse gesto o mais correto possível, te distanciando de possíveis lesões. Entendi. Caleb, caminhando já para o fim do nosso podcast, que assim, nós temos muito assunto ainda pela frente, né? Achei que a gente ia falar de cirurgia de joelho, achei que a gente ia falar de um tanto de coisa. Tem tanta coisa para a gente falar, né, Caleb? Mas aqui, interessante aqui o que a gente fala nessa questão da prevenção, né? Então, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem, né, para o pessoal que está nos assistindo, principalmente aqui, que nós temos um público muito grande, né, dos idosos que estão nos acompanhando, né, o que o idoso pode fazer, Caleb, né, para que ele possa... porque a gente vê muitos idosos hoje chegar no consultório, lá eu vejo muito lá no pronto-socorro, os médicos comentando com a gente, né, você mesmo já comentou, o que ele pode fazer para evitar esse tanto de dor que sente na velhice, Caleb? A fisioterapia é importante, aonde que pode entrar a questão da fisioterapia nisso? Paulo, eu gostaria de dizer isso com todo respeito aos meus pacientes, às pessoas que estão nos assistindo, e eu digo isso para mim, nós precisamos mudar a mentalidade de deixar para amanhã, porque nós precisamos investir na longevidade hoje. É importante que eu pense no meu futuro saudável e funcional hoje. E para isso eu preciso sair do sofá. E para isso eu preciso procurar ajuda. E nem sempre é fácil. Então, a primeira barreira que nós precisamos romper é essa barreira nossa mesma, sabe? De sair da inércia e procurar ajuda. Márcio Atala foi um dos um personal trainer muito famoso, e ele falou uma frase interessante, que você precisa escolher o desconforto que mais te agrada. Caleb, agora nós conversamos aqui um tema, o último tema que nós vamos entrar, para deixar alguma pulguinha atrás da orelha do pessoal, né? Sobre a longevidade, nós estamos falando muito sobre isso, estou vendo aqui muitas perguntas aqui que nós gostaríamos de fazer para você, tem muita pergunta mesmo, o pessoal gostou muito, Caleb, está gostando muito do nosso podcast. Caleb, sobre a questão da longevidade, né? Você me contou aqui um caso específico aqui. Nós vamos chegar num ponto da saúde, da nossa vida, nós vamos chegar aos 110, aos 120, 130 anos, Caleb? Possivelmente sim, eu quero responder essa pergunta de uma forma muito positiva e dizer que sim. Vou citar esse documentário. Gente, tem um documentário na Netflix, eu não me lembro o nome, mas se vocês procurar por longevidade, vocês vão se deparar com ele. Conta a história de um milionário americano que não quer morrer. Hoje, as empresas dele andam sozinhas, já não precisa da presença dele, e ele investe milhões de dólares na longevidade. E nós estávamos comentando mais cedo, é um tripé simples de sono, alimentação e atividade física. É fato que ele realiza inúmeras outras terapias e tal, mas no final do podcast mostrou que a curva de envelhecimento dele realmente diminuiu. Então, usando esse documentário como parâmetro, eu acredito que realmente nós vamos exemplar. É lógico que o exagero vamos deixar de lado, mas vamos exemplar e aumentar a nossa longevidade em uma longevidade funcional ativa, ou seja, chegar no 100, 110 funcionando, caminhando bem, realizando nossas atividades diárias com independência,
esse é o nosso sonho. Beleza, né, Caleb? E o que acontece? Para isso, nós temos que fazer a nossa parte, né? O que é fazer a nossa parte? Fazer atividade física, cuidar da alimentação, dormir, largar o celular na hora de dormir, né, Caleb? Deixa lá, né, a luzinha do quarto mais tranquila para que a gente possa ter, né, uma qualidade de vida melhor. Interessante, você falou do sono, né? O sono interfere em tudo na vida, né, Caleb? Você vê esse que você está me contando desse aí do sono, né? Você vê um dos pilares que ele fala muito, né? Nisso aí é a questão do sono, né? Exatamente. Que interfere também, né, Caleb? No tratamento de tudo, né? O sono foi demonstrado que ele tem uma influência vital no seu comportamento diário. Então, se você não tem uma rotina de sono que proporciona ao seu corpo o reparo, a reparação, porque nós dormimos para o nosso corpo reparar os danos do dia a dia. Se você não passou por todas as etapas do sono, o seu dia você fica irritado, desconcentrado. Então, o sono é extremamente importante para que nós tenhamos a capacidade de entrar em uma rotina. Olha pra você ver. Se eu não tenho uma rotina de sono bem estabelecida, eu não consigo adquirir uma rotina. Caleb, no finalzinho aqui, nós vamos fazer o sorteio de uma canequinha para o pessoal que gosta muito. Inclusive, você está levando uma para você e para a Rayane, né, que você possa lembrar do nosso podcast. E nós vamos fazer um sorteio aqui para que a gente possa presentear 2 pessoas que participaram durante o programa, para que possa receber esse brinde. Aí você vai clicar aqui no Start, ó, no meio da tela aqui, e vai sortear uma pessoa. Ó. Clicar no meio aqui do celular, onde está escrito Start. Ó, vamos ver quem vai ganhar. Né, o nosso sorteio da primeira canequinha. Depois o pessoal da Mindset aqui vai fazer a entrega. Vai fazer, Maurício, especial? Sim. Carol Lima. Já registra aí. Ó. Então a primeira que ganhou foi a Carol Lima. Vamos lá, Caleb? Clica aí de novo para a gente sortear a segunda pessoa. Vamos ver quem vai ser o sortudo da noite. Eu sou bom para ganhar esse sorteio, Caleb. Ryan também ganhou. Eu ganho tudo. Esses rifles, esses negócios que eu compro, eu ganho tudo. Ó, Janaína Pereira. Então, as duas, né, ganharam a canequinha. O pessoal da Mindset vai entrar em contato, né, com vocês para fazer aquela entrega especial. E muito obrigado, né, pela participação. Caleb, considerações finais para que a gente possa despedir. Já são 21 horas e 14 minutos. Foi um dos maiores que nós tivemos de podcast, uma audiência enorme. O pessoal gosta de você, gostou das informações. E vai ter mais, viu? Considerações finais, Caleb. Gostaria de agradecer grandemente a oportunidade de estar aqui. Eu confesso que eu fiquei bastante tenso com o convite, mas estando aqui é um ambiente extremamente acolhedor. Tá? Foi um bate-papo muito gostoso. Por mim, poderíamos seguir noite afora, que estamos extremamente confortáveis. Mas, considerações finais, eu gostaria de ponderar que hoje nós caminhamos na direção de uma vida mais longeva e ativa e sem dor. Isso representa um nível de qualidade de vida extremo. Então, eu gostaria de dizer essas palavras até para mim mesmo. Como diz o Márcio Atala, nós precisamos escolher o desconforto que mais te agrada e sair do sofá e buscar uma prática esportiva para que assim nós possamos proporcionar ao nosso corpo fortalecimento muscular que é fundamental para nós chegarmos na terceira idade bem. Isso aí, Caleb. Eu quero agradecer muito a você, né, pela oportunidade. Nós recebemos aqui uma aula, uma senhora aula, né, tantos assuntos, como você disse, a gente poderia ficar aqui a noite inteira falando, né, vai ter outros, né, hoje nós focamos muito na questão da coluna, que era a questão do questionamento maior, né, agradecer ao nosso povo, à nossa população, dizer que nós estamos lá fazendo, né, o máximo possível, né, para que a gente possa ter uma saúde de qualidade para o nosso povo. Fazer saúde pública é um desafio muito grande, né? Nós estamos lá hoje com atendimento no pronto-socorro muito alto. Eu saí de lá hoje, era praticamente mais de 6 horas da tarde, né? Mas dizer que nós estamos trabalhando 24 horas para que a gente possa ter uma saúde melhor para o nosso povo. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade e foi um prazer estar aqui ao seu lado. Como eu disse, nós recebemos uma aula.
Pessoal, muito obrigado pela oportunidade. Em breve, mais um novo episódio do nosso podcast. Um abraço a todos.